18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Muito boa noite para você que acompanha a gente na sintonia de 100,7. Estamos juntos no programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. E o programa 18 horas, gente, funciona exatamente com você aí do outro lado. Manda aquela mensagem pra gente, manda uma foto, um vídeo sobre como é que tá a volta pra casa agora que tá chovendo bastante. Manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E chuva que a gente acabou de receber aqui na redação, o alerta da Defesa Civil, viu? Chuva intensa. Manda pra gente como é que está na sua casa, como é que está o trânsito aí, onde você está passando. Lembrando que você também pode participar. Essa é para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas acompanhando a volta para casa. Boa noite, André. Chuva intensa agora, né? Como é que está? Chuva muito intensa, isso a gente fala aqui pela Humberto Calderaro, que a gente tá preso aqui no trânsito da Humberto Calderaro, então já sabe que tá aquele trânsito congestionado por aqui, tá chovendo também. Chove também pela zona leste da capital amazonense. Eu consigo ter essas informações através do CCC, que é a câmera ali de monitoramento da Central de Controle da Prefeitura de Manaus, e mostra nesse momento chuva por vários bairros aqui da capital amazonense. Na zona leste, ali na Avenida Altaz-Mirim, com a Rua Penetração 2, chove por lá e com isso, consequentemente, fica aquele trânsito pesado, carregado. Essa situação também se repete aqui na Avenida Torquato Tapajós, para quem segue também volta para casa. Na Max Teixeira com Rua São Judas Tadeu, por lá também chove, trânsito intenso. Na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará também chove e com trânsito completamente carregado por lá e outros pontos da capital amazonense. A gente segue aqui acompanhando a chuva, o trânsito na capital amazonense. Mais informações a gente volta a qualquer momento. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Governador Wilson Lima discursa na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Justiça decreta a prisão preventiva dos policiais militares que mataram os 2 cachorros atropelados em Manaus. Pesquisa revela que 88% dos entrevistados pretendem cair na folia e gastar durante o carnaval desse ano. Pastor é presa em Manaus acusada de aplicar golpes em idosos que somam mais de R$57 mil. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes para você a partir de agora, para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E começamos o programa de hoje repercutindo o discurso do governador Wilson Lima na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele fez um balanço dos 8 anos de governo, totalmente desconexo com a realidade. Afirmou ter reorganizado a rede hospitalar em todo o Amazonas, em todo o estado do Amazonas, e descreveu o momento atual da saúde como histórico. De fato, é histórico mesmo, né? Com base em todas as denúncias e todas as notícias que trazemos aqui no 18 horas, nunca a saúde esteve tão negligenciada, nunca tivemos tantas mortes evitáveis e tanta falta de dignidade para quem procura atendimento nas unidades do governo do estado do Amazonas. O discurso do governador Wilson Lima é, no mínimo, incoerente. A gente vai lembrar agora que o governo, ele é capaz de deixar seus profissionais, gente, sem receber os pagamentos. No complexo hospitalar da Zona Sul, 28 de agosto, ainda tem médicos que estão há 5 meses sem receber esses pagamentos. Mesma situação que se repete aos profissionais que atuam nas unidades de pronto atendimentos e também os SPAs espalhados em nossa capital e também no interior do estado do Amazonas, como no município de Tabatinga. São 7 anos da gestão que colocou o sistema de saúde do estado do Amazonas no pior colapso de sua história.
vitória. E não tem mágica. Sem investimento responsável, nem tem como o Estado apresentar bons resultados. Estamos vendo uma potência como o Estado do Amazonas afundar a cada ano que passa nessa gestão de Wilson Lima. Nós estamos aqui destacando especificamente a saúde do Estado, que é a pauta, uma das pautas mais delicadas e importantes para a gente aqui do 18 Horas. Bom, todo ano a gente bate recordes de arrecadação. Somamos aí os últimos anos com 180 bilhões de reais e desses, 30 bilhões foram para a saúde. E é sério, gente, você que escuta o 18 Horas agora, você acredita que foram investidos 30 bilhões de reais na saúde pública do Estado do Amazonas? 30 bilhões de reais e temos pacientes com tratamento contra o câncer interrompido por falta de insumos. O Estado manda esse paciente para casa porque não tem como seguir com esse tratamento. Isso é praticamente uma sentença de morte para quem trata uma doença como câncer. E quando a gente fala nesses valores muito vultuosos, a gente começa a se questionar, será que um Estado tão rico em arrecadação, ele não é capaz de investir esse dinheiro de forma responsável para nossa prosperidade do Estado do Amazonas, né, gente? É um crime que acontece na saúde pública do Estado do Amazonas. Um crime mesmo que o governador, infelizmente, né, Karime, a gente fala muito sobre a saúde pública do Estado do Amazonas e temos ali uma pessoa responsável que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, ele é réu na compra de superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos e, além disso, também é acusado de vários outros crimes, entre eles ser chefe de uma organização criminosa que atuou na saúde durante a pandemia, segundo o Superior Tribunal de Justiça e também informações do Ministério Público do Estado do Amazonas. Foi a investigação do Ministério Público que levou essa denúncia ao Superior Tribunal de Justiça, que aceitou essa denúncia gravíssima. Então, quando a gente fala que a saúde do Estado do Amazonas é uma questão de polícia, é um crime, está aí a prova. É por isso que a gente repete isso. O nosso Estado vai de mal a pior. E isso a gente sabe que em todos os índices mais importantes para a população é saúde, educação e segurança pública. De novo, estamos aqui falando e destacando a saúde pública do Estado do Amazonas, que é uma pauta muito recorrente, é um número muito grande de denúncias que recebemos aqui no 18 Horas. Afinal de contas, é uma covardia o que está acontecendo com a população do Estado do Amazonas. Essa gestão de Wilson Lima derrubou todos os índices mais importantes para a população, como eu falei. E é por isso que pesquisa Atlas Intel revela que o Wilson Lima foi eleito como o pior governador do Brasil por 2 anos consecutivos. O resultado de como a gestão dele conseguiu afundar o Amazonas nesses últimos 8 anos. E nessa pesquisa, a saúde, Karime, ela aparece nos índices negativos, com 70% classificando como ruim ou péssimo e apenas 13% como ótimo ou bom e apenas também 17% como regular. Ou seja, temos números muito absurdos de rejeição diante dessa área que é muito sensível para a população, né? 70% é um número alto. Número muito alto. E, de novo, é o 2º ano consecutivo que foi pesquisado, foi perguntado, o governador foi avaliado. Aliás, a gestão dele como governador frente ao Estado do Amazonas foi avaliada e está aí, 2º ano consecutivo, como o pior governador do Brasil. Essa é mais uma prova de que o discurso dele hoje, na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, está totalmente distante da vida real, da nossa vida real, da gente que enfrenta perigos de noite para sair e voltar para casa, dos nossos filhos que estão com péssima qualidade no ensino. Gente, somos o último lugar do Enem do país. Como que ele conquistou esse índice tão ruim? Tá aí, 8 anos de gestão. A repórter Nathalie Moraes, ela acompanhou o discurso do governador hoje na abertura dos trabalhos e ela conta mais detalhes pra gente. Boa noite, Nathalie. De novo, a gente já falou disso, né, Kenneth? A gente imagina a dor das famílias, das mães, dos pais, dos filhos, das pessoas, né, que morreram dentro das unidades do governo do Estado do Amazonas. Quando escuta uma afirmação dessa, principalmente que ele faz questão, o governador Wilson Lima faz questão de destacar a saúde
como o grande legado dele. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Karime, Kennedy, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, a abertura do ano legislativo na Assembleia Legislativa do Amazonas realmente foi marcada por um discurso do governador Wilson Lima completamente desconexo da nossa realidade. Durante a leitura ali da sua mensagem anual, ele disse que o Amazonas caminha para um estado de excelência e investimentos bilionários. A gente está falando aí de um estado que tem mais de 38 bilhões de reais em 2026 para serem investidos. Mas, na prática, o cidadão tem um sentimento, Karime, eu acredito que seja da maioria dos nossos ouvintes, que esse dinheiro parece ser invisível, já que a gente diariamente noticia aqui no programa 18 horas, filas de espera, pessoas que morrem na fila da morte na saúde pública aqui do Amazonas. A gente tem hospitais que vivem, né, sob péssimas condições, com condições precárias. Eu não falo somente dos profissionais com salários atrasados. Sim. Eu falo da falta de insumos, da falta de EPIs, da falta até mesmo de um atendimento humanitário para aquelas pessoas que também trabalham ali no atendimento e não tem o mínimo para levar para casa. E isso sem falar da população que vive hoje sob toque de recolher, porque a gente vem vendo o avanço do crime organizado em todos os bairros aqui na nossa capital. Mas assim, Karime, entre os pontos que eu posso destacar aqui durante essa leitura da mensagem governamental foi a saúde de fantasia apresentada pelo governador Wilson Lima. Eu digo isso, saúde de fantasia, porque ele segue com aquele discurso que temos um padrão de saúde sírio-libanês, mas essa afirmação soa até mesmo como ironia para quem trabalha na saúde do Amazonas e para quem precisa de fato de um atendimento. A gente tem noticiado quase que diariamente os serviços de pronto atendimento de toda a capital. Eu não falo somente de um SPA específico, eu falo de todos, porque a gente tem recebido denúncias, Karime, de falta de profissionais. Mas por que está faltando profissionais? Só nos SPAs a gente tem aí os médicos com pelo menos 4 meses de salários atrasados. E isso não é uma situação somente da nossa capital. A UPA de Tabatinga, por exemplo, tem médicos, cozinheiros, profissionais da Copa, limpeza, com 4 meses sem receber ali os seus pagamentos. A SEMA, a Central de Medicamentos do Amazonas, virou depósito de prateleiras vazias. Isso porque faltam medicamentos básicos para o atendimento. Recentemente até cheguei a relatar aqui para os nossos ouvintes. Eu não estou contando fantasia. Eu estive no SPA e não tinha ibuprofeno, não tinha dipirona. Não é fantasia. Qualquer pessoa que possa, né, que chegue ali em busca de um atendimento, vai encontrar um atendimento muitas vezes de forma precária. E aí o governador chega hoje no plenário da Assembleia Legislativa trazendo um único exemplo, Karime. Ele apresentou lá, inclusive ele chegou a levar uma família, uma criança que passou por um procedimento cardiológico no Hospital Francisca Mendes, que já foi referência em cardiopatia em toda a região norte. Não é mais. E hoje, né, se encontra numa situação deplorável. A gente começou o ano trazendo filas gigantescas, denunciando a situação precária do Francisca Mendes. Nós trouxemos aqui a fila da morte das crianças à espera de um procedimento cirúrgico, um desespero dos pais e das mães que nos procuraram aqui no 18 horas para denunciar uma verdadeira roleta russa, uma escolha de quem vive e quem morre. Tamanho despreparo, tamanha falta de responsabilidade com a vida das pessoas. Essas crianças estavam na chamada fila da morte. Essa menina, graças a Deus que ele levou como exemplo a família que a criança sobreviveu, ela ganhou na loteria, porque praticamente era exatamente assim que acontecia, e nós trouxemos essa denúncia. E a gente até comemora, né, gente? O fato disso ter acontecido, essa família foi agraciada. Exatamente. Porque outras famílias não tiveram a mesma sorte. A maioria não. A gente recebeu inclusive denúncia no 18 horas também, que foi até trazida a público pelo próprio Sargento Salazar, onde uma paciente relatou que teve a cirurgia interrompida
interrompida, ou seja, não foi feita a cirurgia porque não tinha um insumo básico para poder realizar aquele procedimento cirúrgico. Aí você está falando sobre doenças cardíacas, que de uma hora para outra pode acontecer algum tipo de distúrbio e resultar na morte da pessoa. Então é algo muito sério. E o Francisca Mendes perdeu essa referência. Era a referência aqui do norte do país de cirurgias cardíacas. Não é mais, infelizmente. A gente tem outro exemplo, que é o Instituto de Medicina Tropical. Está às moscas e só está funcionando graças à honra, ao comprometimento dos profissionais que ali estão. O Hospital de Medicina Tropical está completamente falido. Existem alas fechadas porque está completamente mofado, sem ar-condicionado. Estrutura precária. A estrutura completamente precária. Não tem papel higiênico, isso é para variar. Aliás, não ter papel higiênico parece ser outra marca da gestão Wilson Lima. As unidades não têm papel higiênico. A gente fala, né, Karime? Se a gente fosse pontuar todas as unidades, a gente passaria o programa inteiro. Mas vale a gente destacar, por exemplo, a situação do SECOM, pacientes tendo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, sendo transferidos e adiados porque não tem tinta na impressora para imprimir um exame de sangue, bebês nascendo e sendo colocadas em cadeiras plásticas porque não tem berço. Que história na saúde é essa? A história que a gente está construindo, Kennedy, São País, infelizmente, ela é desenhada por mais de 14 mil mortes que a gente não pode deixar de falar. Fomos o estado mais afetado pela pandemia de Covid-19. Situação essa que levou o governador Wilson Lima a se tornar réu no STJ pela compra superfaturada de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Denúncia essa feita pelas equipes de reportagem aqui do programa 18 horas com exclusividade. E isso, Kennedy, São País, Karime, a gente não pode deixar esquecer. E aí hoje, eles chegaram ali para fazer essa mensagem governamental em tom de despedida e trazer que essa é a história da saúde do Amazonas. Eu separei inclusive um trechinho, vamos conferir aí o que disse o governador Wilson Lima. Reorganizamos a rede hospitalar, criamos os complexos Norte, Sul e Leste e alcançamos algo histórico. Prestem atenção nessas informações aqui, e eu que visitei muitos hospitais antes de ser governador e os profissionais da imprensa sabem disso. Hoje não tem mais gente no corredor do 28 de agosto, não tem mais gente no corredor do Platão Araújo e não tem ninguém no corredor do João Lúcio, que fica na Zona Leste. Esse é um feito histórico no estado do Amazonas e um feito inédito. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí um trechinho da mensagem governamental apresentada pelo governador Wilson Lima. Karime, a gente postou esse trecho nas nossas redes sociais, no @18horasnews. Quem estiver aí ouvindo o programa 18 horas, quiser seguir a gente lá e acompanhar os nossos conteúdos, esse foi um dos conteúdos postados na nossa página. E eu separei alguns dos comentários. Não sou eu que estou dizendo, não é a Karime, não é o Kennedy. Você pode conferir lá no @18horasnews, já vai lá daqui a pouco. Exatamente. Gente, vamos lá, olha lá o que tá lá. Olha só, o Gabriel Pandilha disse, né? Não tem mais pacientes nos corredores do qual o Amazonas está se referindo. De qual Amazonas ele está se referindo? Aí tem várias pessoas rindo. Alcançou algo histórico, né? O John diz ali que ele alcançou algo histórico, comprou oxigênio em uma empresa de vinhos. Tem gente dizendo que essas narrativas viraram golpe. Eu separei mais uma imagem, a gente tem mais. Olha só, o Cláudio está dizendo que foi privatizando a saúde do Amazonas, empurrando as pessoas para as UPAs que estão lotadas e não conseguem atendimentos, né? Tem gente realmente cobrando que seja feita a justiça, chamando a situação de desgoverno, e teve gente até, a gente tem mais uma tela, né? Teve gente dizendo, inclusive, que toda essa situação era mentirosa. Teve gente até, Karime, falando que não existe mais gente nas filas porque muita gente acabou morrendo, sendo vítima desse governo. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, não é a vai lá, vale a pena, vai lá conferir os comentários, comenta você também, o que você acha de verdade, o que você acha lá no @18horasnews, comenta, a gente quer saber o que você pensa. E eu vi também muitos xingamentos que a gente não pôde falar aqui, e outra falando graças a Deus que é o último ano desse governador na gestão do estado do Amazonas. Comenta, a gente quer saber o que você pensa, vai lá
lá no @18horasnews. Afinal de contas, eu tô quase pedindo desculpas para as famílias vítimas que perderam pessoas dentro das unidades de responsabilidade do governo do Amazonas, principalmente na pior crise, na crise da falta de oxigênio durante a pandemia. A gente conversou aqui com o Géser Orellano, epidemiologista da Fiocruz Amazonas, que acompanhou toda a epidemia no estado. Ele deu inúmeras entrevistas internacionais, inclusive. E ele hoje, agora em 2026, em janeiro de 2026, quando ele deu a entrevista pra gente, ele disse que hoje ele pode afirmar que o estado do Amazonas, o caso da pandemia no estado do Amazonas foi único no mundo. Tamanha negligência, tamanha irresponsabilidade de gestão do governo do estado. Foi um caso único no mundo, em nenhum outro local. Gente, nem no continente africano houve tanta irresponsabilidade no trato da pandemia de Covid-19. Essa medalha é histórica, de fato. Foi a pior gestão durante a pandemia no mundo. É oficial já. Inclusive, né, Kennedy, vale a gente destacar que a gente teve pelo menos 4 secretários de saúde presos durante a pandemia de Covid-19 e um deles estava lá durante a leitura da mensagem governamental hoje. Pois é, isso fica muito marcado, né? No momento em que o governador Wilson Lima, ele está numa coletiva de imprensa falando com toda a imprensa sobre esse balanço que ele diz ter feito durante essa gestão, essas 2 gestões agora, quase 8 anos, e enquanto ele falava, não dava para evitar olhar para Marcelo Campelos, que estava praticamente nos ombros ali de Wilson Lima, e ele que foi um dos presos durante a operação da Polícia Federal realizada durante a pandemia aqui na nossa cidade de Manaus, onde ele estava sendo investigado por negociações com aquele complexo da Newton Lins para justamente ser um hospital de campanha. Naquela ocasião ele chegou a ser preso, e o Wilson Lima também, ele ainda permanece réu no Superior Tribunal de Justiça. Tanto o Wilson Lima como Marcelo Campelos foram convocados à CPI da Covid-19, onde eles tiveram que prestar esclarecimentos diante dos senadores, e ainda assim a sensação que a população amazonense tem é de impunidade. Porque se uma pessoa que foi presa durante a pandemia, naquela pior fase, permanece ainda no poder, algo está estranho, algo está errado. Cadê a algo justiça? Muito errado não está certo, algo né? Muito errado não está certo, exatamente. E falando em justiça, Karime, outro ponto que também eu não posso finalizar aqui a participação sem citar, é que na segurança o governador ostentou ali, ele encheu a boca para falar, Kennedy Paes, que tivemos investimentos de R$1 bilhão, citando ali, né, concursos, compra de viaturas, tecnologia embarcada, mas a gente sabe que na realidade a gente vem vendo domínio de facções criminosas em todo o Amazonas, não é somente na nossa capital, uma sensação, uma insegurança generalizada, eu acho que a gente pode dizer assim, e policiais que são verdadeiros heróis que estão trabalhando no limite porque a gente vê policiais tirando dinheiro do próprio bolso para comprar seu fardamento, né? Então, assim, são inúmeras as situações, e para falar um pouco mais sobre esse clima de insegurança, a gente conversou com o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. Boa noite, Nathalie Moraes e ouvintes da Rádio Mix. Nathalie, isso daí, conforme você falou, é uma narrativa. Primeiro, viatura com tecnologia, sem policial para estar dentro patrulhando a cidade, é mesmo que nada. Esse aumento de efetivo já vem de forma tardia, mas ainda bem que veio. Mas veio tardia, não dá mais tempo do governo dele fazer nada, né? E a sensação de insegurança em Manaus é plena. Então, na verdade, essa história de base anzol é outra falácia. A base anzol prende menos de 10% da droga e das armas que passam pelos nossos rios em direção ao Brasil, à Europa, à África e ao mundo. Então, na verdade, o que o atual governador tentou fazer é o que ele fez durante os 7 anos do governo dele, ludibriar a população com um monte de propaganda mentirosa, paga com dinheiro público, tentando engalobar, tentando engambelar a população, que sabe que nós estamos vivendo um drama na segurança pública. Esse é o triste fim deste desgoverno. 18 horas. Karime,
Karime, Kennedson, a gente acompanhou aí a fala do nosso especialista em segurança pública, eu tô falando do Coronel Amadeu Soares, e aí, Karime, realmente o discurso do governador Wilson Lima só confirma aquilo que a gente já sabe. Entre o Amazonas da propaganda e o Amazonas da realidade, existe uma diferença muito grande. Diferença que eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora no programa 18 horas sabe. Vai lá no @18horasnews e fala, comenta nesse post, comenta o que você acha a respeito da segurança, da educação e da saúde pública do estado do Amazonas. Que legado você acredita que essa gestão vai deixar para o estado do Amazonas? Sem dúvida alguma, vai ser histórico. São os piores índices nos pontos mais básicos para a sociedade. Pioramos em saúde, educação e segurança pública. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E agora mudando de assunto, gente, porque lembra daquele caso lá que os policiais militares eles atropelaram e mataram 2 cachorros? Isso durante uma patrulha no último domingo, gente, aqui em Manaus. Você lembra desse caso? Terrível, né, Kennedy? No mesmo dia que acontecia lá todo o protesto, pedindo manifestação, aliás, pedindo justiça do caso do cachorro orelha, no mesmo dia acontece essa atrocidade. Agora, hoje, a justiça decretou a prisão preventiva do soldado aluno Cássio Rodrigues Dias por atropelar e matar os 2 cachorros. Era ele que estava dirigindo a viatura naquele dia. Cássio Dias vai ficar preso pelos próximos 90 dias no batalhão de guarda da Polícia Militar no bairro Armando Mendes. Os outros 2 policiais que estavam no carro junto com Cássio, o sargento Fernando Rufino de Oliveira, Curima Filho e o soldado aluno Tiago da Fonseca irão responder ao processo em liberdade de acordo com a decisão do magistrado plantonista do Fórum Ministro Enoque Reis. Bom, a repórter Odineia Araújo traz mais detalhes pra gente a respeito desse caso. Então, Odineia, quais os detalhes, o pedido de prisão aí dos PMs? Conta mais. Bom, a decisão de prender preventivamente os policiais militares é resultado da repercussão que o caso tomou, especialmente após uma onda de indignação nacional contra maus tratos a animais, envolvendo a crueldade na morte do cão Orelha, em Florianópolis, no fim de janeiro. Detalhe, o caso em Manaus ocorreu no mesmo dia de uma mobilização nacional após a morte de Orelha por maus tratos, reforçando a cobrança por punição e respeito à vida, seja ela humana ou não. Aqui no Amazonas, o crime que chocou moradores do Novo Aleixo no domingo, no dia 1º de fevereiro, na zona norte de Manaus, pela frieza dos policiais, também repercutiu na mídia, obrigando a Polícia Militar a tomar decisões severas contra os policiais envolvidos nesse caso. Os 2 cachorros foram atropelados e mortos por uma viatura da Polícia Militar em plena via pública, e as imagens gravadas por câmeras de segurança mostram que o veículo passou por cima dos animais e seguiu viagem sem qualquer tentativa de socorro. Diante da repercussão, o vereador e protetor da causa animal, Amaury Gomes, formalizou denúncia contra os policiais e entrou com representação na corregedoria da PM cobrando justiça. O vereador comemorou a decisão da justiça de prender os acusados. Pessoal, eu preciso compartilhar com vocês uma grande notícia para a causa animal aqui do estado do Amazonas. A justiça começou a ser feita. Vocês lembram desse caso ontem, onde um policial, esse meliante, acelerou a viatura e acabou matando esses 2 animais? Agora, na audiência de custódia que aconteceu ainda há pouco, o mesmo teve a sua prisão decretada e vai responder por crime de maus tratos, preso na cadeia, porque é isso que nós esperamos. Ontem mesmo nós já começamos a cobrar a Secretaria de Segurança Pública, o próprio governador, eu avisei, comuniquei sobre esse fato, eu tenho certeza que o próprio governador não compactua com nada disso. E hoje nós começamos a ver a justiça sendo feita. Nós vamos cobrar, gente, não interessa qual instituição seja. Inclusive, a Polícia Militar tem todo o meu respeito, ela é muito querida aqui no estado do Amazonas, porque ela também ajuda no combate aos maus tratos de animais. Eu mesmo já fui um que precisei inúmeras vezes do apoio da Polícia Militar e ele sempre prontamente, mas infelizmente sempre tem uma laranja podre, né? E esse aqui ele vai pagar na justiça pelo crime que ele cometeu. Valeu a todos, parabéns pela pressão popular, é assim que se faz a causa animal. É nós combatendo, é nós cobrando, e eu tenho certeza que daqui pra frente muitos outros casos deixarão de acontecer, porque esse tipo de exemplo precisa ficar pra sociedade. Matou, maltratou animais, tem que ser punido. Bom, a Justiça do Amazonas destacou a gravidade do episódio e afirmou que o crime não ficará impune. Ainda no domingo, a Polícia Militar
Militar já afastou os agentes envolvidos e informou que abriu um processo administrativo disciplinar para apurar esse caso. A Polícia Civil também abriu um inquérito e o caso será apurado pela Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Volto com vocês. Seja, né, Kennedy? O Brasil tem sim leis de proteção animal, mesmo depois de todo o absurdo que está acontecendo com o caso do cachorro-orelha. Um exemplo disso foi a prisão feita aqui em Manaus de um homem suspeito de quebrar as pernas de um cachorro. A prisão foi lá no bairro Zumbi, na zona leste da cidade. É um caso bárbaro, né, gente? Como é que alguém pode... hoje eu vou sair para quebrar... Nossa, é um negócio inacreditável. Esse homem de 40 anos, ele foi preso em flagrante, acusado de maus tratos a animais. E segundo a polícia, os vizinhos relataram que ele costumava fazer isso com os cães e que mantinha esses cachorros em casa ainda assim. A polícia também suspeita que o móvel era usado como ponto de venda de drogas. Só fica pior a situação. Bom, o suspeito vai responder por maus tratos a animais. Ele vai passar por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça. E aqui é muito importante a gente abrir esse parênteses, falar para você que é importantíssimo a denúncia que você faz. Você vê algum maltrato, você tem um vizinho, você tem alguém que você sabe que o bichinho está sendo maltratado, denuncia sim, a denúncia é fácil, é lá, diz que denúncia 197. Você está ouvindo 18 horas. Gente, tem participação aqui no WhatsApp. O Kennedson também recebeu uma participação também do WhatsApp do começo do programa, que a gente repercutiu a fala do governador Wilson Lima no começo dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado. Ele destacou, né? O Wilson Lima destacou e a gente repercutiu aqui, né? Os avanços que ele disse ter acontecido na área da saúde, da educação e da segurança pública. A gente recebeu aqui no WhatsApp a seguinte mensagem: boa noite, sou policial militar. O governador não paga o auxílio fardamento há 6 anos para os policiais do estado. Meu Deus, esse auxílio tem como principal função ajudar os policiais do estado a custear parte do fardamento. É um dinheiro previsto para o pagamento todos os anos, mas junto com o secretário de segurança não repassa o dinheiro para os policiais que estão na linha de frente no combate à criminalidade. Mais um absurdo. Há 6 anos, esses policiais do estado do Amazonas, os policiais militares, não recebem o auxílio fardamento. E aqui a gente agradece mais uma vez ao trabalho heróico desses homens e mulheres que vão lá, colocam a própria vida em risco para a nossa segurança, não é, Kennedy? Exatamente, Karime. E quando a gente falou sobre o assunto saúde pública aqui do nosso estado do Amazonas, a gente relembrou a fala do governador Wilson Lima ao afirmar que a saúde pública do estado do Amazonas estava em constante evolução. No entanto, a realidade, como nós noticiamos aqui no 18 horas, ela é completamente diferente daquilo que tenta propagar o governador Wilson Lima. Nós acabamos de receber uma mensagem do Josenildo Bandeira, ele que é motorista e acabou de nos revelar que a esposa dele está internada no Hospital Adriano Jorge. Gente, ele relatou que lá no hospital agora está faltando esparadrapo, algo super básico. Além disso também álcool, que é para poder fazer ali todo o procedimento de higienização das mãos. Não tem álcool? Não tem álcool e nem esparadrapo. Ou seja, é uma situação completamente constrangedora que o público reage ao momento que a gente está falando sobre o que está acontecendo em nosso estado, e a gente consegue exemplificar e mostrar na prática que essa verdade que está sendo vendida, Karime, não é muito verdade assim. Não, está completamente desconexa com a realidade. É um absurdo. Participa você também. Manda pra gente um WhatsApp, um áudio, uma mensagem de texto também para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. E não esquece de participar lá no @18horasnews. Comenta nesse post que a gente fez, comenta lá o que você acha a respeito da saúde, da segurança e da educação do estado do Amazonas. Agora em Manaus, 6h35. 18 horas. Vamos falar agora de carnaval, mudar o clima, os ânimos e tal, começar a pensar naquelas músicas de marchinha. Muito bom. Olha só, Karime, tem uma pesquisa nova da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas que revela que 88% dos entrevistados pretendem, na realidade, cair na folia. Pretendem cair na folia e fazer algum gasto aí nesse carnaval. É o período de festa que em todo o Brasil vai mobilizar cerca de 41,4 milhões de pessoas. Isso representa
representa 25% dos consumidores só das capitais, tá? Ou seja, o carnaval diverte, movimenta a economia, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite a todos. Olha, segundo a pesquisa nacional, 88% de quem vai gastar no período quer curtir alguma festa. As reuniões com os amigos e família são as mais queridas, com 48%, seguida pelos blocos de rua com 41% e as baladas, clubes e boates com 26%. Então, é só se preparar aí nesse carnaval para alegria, animação nas capitais e por todo o país. E aqui em Manaus não é diferente. A evolução do carnaval é claro. No ano passado, o impacto econômico foi de cerca de 78 a 80 milhões de reais. Agora, para esse ano de 2026, essa marca pode chegar a 145 milhões de reais injetados aí na economia local, com muita movimentação das pessoas e apoio, através do apoio da Prefeitura de Manaus, como explica o presidente da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, Ralph Assayag. As pessoas estão muito mais motivadas pelo carnaval, principalmente porque o governo municipal injetou bastante dinheiro nas alegorias, nas bandas, para isso tudo funcionar, que é muito bom para o comércio. O carnaval estava esquecido. Nós temos aí uma situação que estava em 9º lugar como festividade. Eu acredito que com esse volume ele vai já para 7º ou 6º lugar. Isso é muito bom. Olha, e sobre a contratação de pessoas também cresceu muito, de 180 no ano passado para quase 450 nesse ano. Agora, sobre os foliões, a maior parte do público tem entre 30 e 39 anos, com 43%, seguidos aí pelos jovens de 20 a 29 anos, com 29%, segundo a pesquisa. E o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, explicou que até as crianças estão animadas para as bandinhas de final de tarde. Mas o interessante também é que as bandinhas do final da tarde, as crianças também estão muito motivadas, a gente está vendo essa motivação e acaba dando emprego para aquela pessoa que vai tocar a banda, o garçom, os restaurantes, o Uber, o táxi, tudo entra num crescimento de receita. Então tá aí, cada real investido pelos governos retorna em cerca de R$20 para a economia local, gerando aí impostos, empregos e muita diversão, além também de ajudar as pessoas a saírem mais da rotina, como explicou aí essa pesquisa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora para o nosso quadro de política com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, viralizou nas redes sociais a situação da saúde do ex-senador e ex-prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio Neto, de 80 anos. A gente até comentou aqui no 18 horas, né, que ele chegou a ser internado e tudo mais. Bom, mesmo com a assessoria afirmando que ele está bem, o Arthur Neto, ele fez dois vídeos publicados nas redes sociais dizendo que, gente, eu tô bem, muito obrigada pelo carinho, não é isso? É isso mesmo, Karime, né? Viralizou, a gente pode dizer assim, nas redes sociais, nesta segunda-feira, a situação de que o ex-prefeito e ex-senador do Amazonas, Arthur Vigílio Neto, teria passado por uma crise neurológica, né? Que teria sido ocasionada ali por baixos índices de sódio. E aí, Karime, muita gente começou a questionar, realmente, o Arthur tá bem ou não tá? Ele vem aí nessas eleições, porque a gente tá em ano de eleições e muita gente fala que ele deve tentar uma vaga aí na Câmara Federal. E aí as condições dele vieram a público através de um vídeo divulgado pela esposa, a Elizabeth Valeico. Inclusive, quem estiver conferindo aqui o programa 18 Horas e quiser acompanhar toda essa situação, também tá lá no @18horas nas nossas redes sociais. E aí o que acontece, Karime? Eles fizeram uma viagem para o Rio de Janeiro, onde eles foram ali na tentativa do ex-prefeito fazer um
um procedimento simples, um procedimento estético, mas ele acabou sendo hospitalizado. E aí, segundo o vídeo publicado na segunda-feira pela Elizabeth Valeico, o ex-prefeito teria passado muito mal, né? Passado ali durante um procedimento, ele apresentou uma crise neurológica de confusão mental e levou ele até para UTI. Mas aí, Karime, hoje, na manhã de hoje, ele fez pelo menos 2 publicações num intervalo muito curto, dizendo que estava muito bem, muito maravilhoso, agradeceu o apoio prestado pela população amazonense, reforçando que está pronto e dedicado para seguir lutando pela população do Amazonas. Vamos seguir aqui, Kennethon, voltando a falar, né, da leitura da mensagem governamental do governador Wilson Lima na Assembleia Legislativa do Amazonas, que abriu os trabalhos hoje. Bom, teve discurso do governador elogiando o vice, falando que o estado do Amazonas também está a mil maravilhas. Bom, mas também que chamou a atenção foi o fato de que os deputados começam o ano com R$500 bilhão para gastar na reeleição, no caso, né? A gente está falando do ano eleitoral. Gente, R$500 bilhão só para gastar com reeleição, conta mais, Kenneth. Pois é, uma grana muito vultuosa, né, gente? Mas o detalhe desse momento da fala do governador Wilson Lima em relação a Tadeu de Souza é porque durante todo o discurso destoou. No momento que ele elogia o vice, que até mês passado estava falando mal dele, realmente tudo chamou a atenção. Eu separei um trechinho que ele fala um pouco sobre essa participação da ajuda de Tadeu de Souza em algumas agendas pelo interior do estado. Vamos ouvir. Eu gostaria de fazer um registro muito importante da participação do meu vice-governador Tadeu de Souza, porque enquanto a gente tocava os mutirões aqui na capital, ele percorria o estado do Amazonas. Esse é o momento de reconhecer esse trabalho. Agora também sabe que os bastidores da política aqui do 18 horas estão nos detalhes, né? Sim, vamos lá. Outro detalhe também chamou a atenção. Dentre a quantidade de parlamentares e de autoridades presentes nessa abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, uma pessoa não estava presente, que é uma das mais influentes do estado do Amazonas. Você chuta? Não, conta pra gente. Senador Omar Aziz. E parece que o governador Wilson Lima não ficou muito bem com essa informação, porque quando ele foi questionado a respeito, ele respondeu de forma quando ele foi questionado sobre essa ausência do governador, o que isso demonstrava, ele ficou chateado. Vamos ouvir o governador. Com relação à presença ou à ausência do senador, tem que questionar ele, perguntar a ele. Pois é. Meu Deus! Ficou chateado, né? Com o rosto direto, bem sisudo, né? Ele foi direto e reto. E ele está visivelmente chateado. E não era só ele que estava chateado, não, viu, Karine? Todos que estavam acompanhados dele estavam com a mesma postura, todos sisudos. O mesmo semblante. Mas, enfim, gente, o que realmente escancara essa situação toda não é a respeito sobre as alianças políticas, mas sim a quantidade de grana que vai ser tomada agora pro orçamento que domina o centro das atenções. A gente tem 24 deputados estaduais e iniciam 2026 com 640 milhões de reais em emendas impositivas, ou seja, 20% maior do que o previsto no orçamento de 2025. Ou seja, quem vai tentar pela primeira vez ser deputado vai ter que concorrer com esses outros que vão ganhar por unidade, cada um deles vão ganhar mais de 49 mil reais. Ou seja, é difícil de concorrer com esses caras, hein? É verdade, vai ser difícil essa renovação. Enquanto isso, o salário mínimo, né? Enfim. Aqui, ó. Boa, lembrou nosso saudoso Chico Anísio. Vamos lá, Nathalie. O deputado Capitão Alberto Neto, principal nome do bolsonarismo raiz aqui no estado do Amazonas, ele surpreendeu, vamos dizer assim, né, ao votar a favor da medida provisória do programa Gás do Povo, que é uma medida marcada, né? Até uma promessa de palanque aí do governo Lula, né? Do presidente Lula. Ele prometeu várias coisas, entre elas esse Gás do Povo, ainda no discurso de campanha. Mas segundo o capitão Alberto Neto, não, Karime. Ele disse que votou sim, subiu na tribuna, representou o PL, mas tem uma justificativa. Tudo isso, segundo ele, o projeto, né, o programa Gás do Povo, não é um programa do
governo Lula. Ele disse que isso tudo teria começado ainda no governo Bolsonaro, né? Ele diz que o Gás do Povo substitui o auxílio gás que foi criado pelo Bolsonaro. Ah, bom, isso é verdade. Né? E aí, assim, ele disse que por este motivo ele votava assim. Só que assim, Karime, ele subiu na tribuna, teve que representar o partido, o PL, tudo isso foi uma confusão danada, inclusive, né, um dos seus aliados e uma das grandes vozes e frentes do PL, que a gente pode dizer assim, o Nicolas Ferreira, votou contrariamente, né, votou não e disse que esse era o projeto do Bolsonaro. Então, foi uma confusão entre a direita, né, mas o que ficou, né, marcado realmente foi esse posicionamento contrário do capitão Alberto Neto. Mas aí ele seguiu, justificou e muito bem justificado, é fato, é um programa. Mas com certeza ele tá olhando o eleitorado amazonense, porque ele sabe da quantidade de pessoas que estavam nas filas, com certeza, aguardando para poder receber o gás, e com certeza faz diferença na vida de muita gente. Sem dúvida alguma. Kennedy, vamos lá, o Senado Federal instala nessa quarta-feira, amanhã, um grupo de trabalho para acompanhar e fiscalizar as operações do Banco Master, por iniciativa do senador Renan Calheiros. Só que tem amazonense aí, o senador Eduardo Braga já disse que vai estar à frente dessas investigações? Exatamente, essa é a Comissão de Assuntos Econômicos e deve estar lá ainda nesta semana, gente, um grupo de trabalho para poder acompanhar essas investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre essas supostas irregularidades nas operações do banco. Entre os integrantes está o senador Eduardo Braga, que afirma que a iniciativa ela busca reforçar a transparência e a integridade do sistema financeiro, acompanhando de perto as apurações que envolvem possíveis prejuízos bilionários. As investigações elas miram principalmente a venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília, o BRB, com crédito do Master para o Banco de Brasília, que o valor que pode ultrapassar 12 bilhões de reais, Karime. E só pra gente atualizar, Karime, um detalhe também importante, que a gente já noticiou aqui no 18 horas sobre aquele caso da falta de representatividade feminina em Manaquiri. Sim. Agora a gente tem a confirmação. A Justiça Eleitoral ela cassou o mandato de pelo menos 6 vereadores da Câmara Municipal de Manaquiri. E esse que é um município localizado a 79 quilômetros daqui de distância da capital amazonense. Foi publicado no Diário Oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas e ainda cabe recurso. Dos 11 vereadores eleitos, a gente tem ali pelo menos 6 cassados, Karime. A maioria, né? A maioria, verdade, né? Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Kennedy Paz e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, em Manaus, pastora foi presa acusada de aplicar golpes em idosos que somam mais de 57 mil reais. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. E vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber como é que está a volta para casa nessa tarde chuvosa aqui em Manaus. André, antes de você dar a parcial do trânsito, eu sei que é o seguinte, Manaus vai ter um esquema especial de trânsito e transporte para o desfile das escolas de samba. Conta pra gente. É isso mesmo, muito boa noite para vocês, a todos que nos acompanham. Manaus já tem inclusive esse esquema especial de trânsito. Essa operação vai ser nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro no entorno do Sambódromo. Mais de 140 servidores do IMU vão orientar aí os motoristas e pedestres, e a segurança e a passagem das alegorias são as prioridades. Na quinta e na sexta, a rua Flaviano fica totalmente fechada entre a Arena e o Sambódromo. Nas avenidas Pedro Teixeira e Lores Cordovil, apenas 2 faixas da esquerda vão ser interditadas. No sábado, dia 14, o bloqueio aumenta. A partir das 8 da manhã, a Avenida Pedro Teixeira fecha ali do Hospital Tropical até a Constantino Neri. A Alameda do Samba e a Avenida Belmiro Vianês também vão ser totalmente fechadas. E no sábado, é proibido estacionar em ambos os lados dessas vias. As ruas só vão ser liberadas às 8 da manhã do domingo. Então, o transporte coletivo vai ter reforço de frota. No sábado, os ônibus extras vão operar a partir da Estação Arena. 24 linhas vão ter horários estendidos até a meia-noite. Então, com os bloqueios, algumas linhas terão também desvios aí, que são as linhas A222, A225 e 219, que essas linhas vão desviar pela Vivaldo Lima
Lima, Travessa dos Franceses e João Machado, ali no sentido bairro, elas usam a rua Criciúma. Agora vamos dar a parcial aqui do trânsito pela capital amazonense, porque a gente tem informações de um veículo em pane mecânica na Avenida Djalma Batista, nesse sentido, no sentido próximo do Shopping Milênio, no sentido bairro centro. Agora no sentido centro-bairro, volta para casa, Avenida Djalma Batista completamente congestionada, quase parando praticamente toda a via, a gente fala assim, desde o comecinho até ali chegar nas proximidades da Avenida das Torres, vai encontrar aí, da Avenida Torquato Tapajós, perdão, vai encontrar aí um trânsito completamente carregado pela Avenida Djalma Batista. Agora a chuva deu uma cessada por aqui pela zona sul da capital amazonense, mas o trânsito continua intenso. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Vanessa, vai continuar chovendo esses dias? Vai continuar chovendo. Muito boa noite, Kennedson, Karime, a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira com pancadas de chuvas rápidas, intensas e bem distribuídas ao longo do dia. A previsão indica chuva também agora à noite. O alerta da Defesa Civil já tocou, indicando chuva forte com cerca de 73% de chance de novas pancadas. Fiquem seguros. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 4 de fevereiro, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta logo cedo começa com céu nublado e aquela umidade que já anuncia que vem chuva por aí. No período da tarde, as nuvens ganham mais volume e a chance de chuva sobe, mas ainda de forma moderada, nada de temporal. A noite chega parcialmente nublada e a chance de chuva diminui, trazendo um clima mais estável depois de um dia chuvoso. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 72% a 98%. Muito obrigada, Vanessa Lima. Gente, é isso aí, estamos em alerta. A Defesa Civil enviou um alerta para os celulares. Área urbana de Manaus, alerta severo, risco de chuva intenso. Em caso de emergência, a gente pode ligar para a Defesa Civil Municipal, que é o 199. Agora em Manaus, 6 horas e 52 minutos. Kenneth, então, tem participação, né, do WhatsApp? Exatamente, Karime, acaba de chegar aqui um áudio que a gente recebeu do José Mendes. Ele enviou a respeito sobre a saúde pública do estado do Amazonas, onde, segundo ele, Karime, tem faltado medicamentos em várias unidades de saúde, não é apenas em Manaus. Vamos ouvi-lo. Aqui também nos SPA do Alvorada, Redenção, a Juricaba, não tem dipirona, tá? Para o pessoal tomar para uma dor. Tá totalmente todos os SPA, praticamente dos bairros, sem remédio, sem nenhum tipo de remédio. Não tem também seringa para aplicar uma injeção, tá bom? Coloca aí no ar aí pra esse governador tão desimportante aí. 18 horas. A gente ouviu então o áudio do José Mendes. Vamos ouvir um outro áudio que a gente recebeu pelo WhatsApp. O Anderson Penha, ele enviou o áudio falando sobre o preço do combustível aqui em Manaus. Vamos ouvir. A minha é uma indignação. Domingo, eu fui em Iranduba e abasteci meu carro a diesel a R$ 5,49. Aqui em Manaus é R$ 6,49. Olha só que diferença. É um absurdo, eu não consigo entender se a gasolina sai daqui de Manaus. Daqui de Manaus. Você imagina um negócio desse? Então não dá para entender. Você pagar mais caro para outro município do que do município de origem. É de indignar. Aqui em Manaus a gasolina é R$ 6,99 e em Iranduba é R$ 5,79. Já pensou? Olha que diferença, mais de R$1, né? Então são coisas que o governo, a prefeitura, alguém deveria explicar, fiscalizar, né? Multar, entendeu? Porque não é possível, né? A gente pagar um dos combustíveis mais caros na cidade de Manaus, da região norte. Obrigado, aqui é Anderson Penha.
18 horas. E a gente que agradece as participações pelo WhatsApp. Participa você também, não é, Kenneth? Só aqui do 18 horas. Exato. Manda sua denúncia pra gente do 18 horas pelo número 994887592. É o nosso WhatsApp, gente. Agora, mudando de assunto, Karime, vamos seguir aqui no 18 horas, porque olha só, gente, uma pastora, uma líder religiosa, na realidade, dá pra dizer que é pastora. Sim. Ela foi presa aqui em Manaus, acusada de aplicar golpes contra idosos. Segundo a polícia, ela se aproveitava da boa-fé das vítimas para poder receber transferências via Pix. E ela ameaçava, viu, as vítimas, dizendo que eles iriam queimar no fogo do inferno caso não transferissem o dinheiro. Acredita nisso? Tava olhando no espelho. Você acredita nisso? O repórter André Meirelles, ele tem mais detalhes pra gente. Boa noite, André. Então, segundo a polícia, os crimes foram cometidos no Pará. A suspeita fugiu aqui pro Amazonas, mas acabou presa pela polícia, não é isso? Boa noite. Olha, a mulher de 57 anos fugiu do Pará aqui para Manaus depois de ter enganado duas idosas de 79 e 87 anos lá no estado do Pará. Segundo as investigações, ao chegar em Manaus, a pastora alugou uma casa no bairro Nova Cidade, na Zona Norte, local onde foi presa, inclusive, em cumprimento de mandado de prisão. Ela veio do Pará depois que descobriu que estava sendo investigada lá. Antes disso, a mulher investigada chegou a orientar uma das idosas a apagar todas as conversas ali em mensagens de aplicativos, isso para esconder as provas. As vítimas, elas eram ameaçadas pela pastora de queimar no inferno se não pagassem valores que ultrapassavam uns R$25 mil. Como explica a titular da especializada em crimes contra a mulher, a delegada Patrícia Leão. Ela é acusada por extorsão, ela se aproveitava da situação dela de ser uma pastora e ludibriar vítimas para que essas vítimas depositassem dinheiro, alegando que poderiam ir para o inferno. E nós conseguimos ontem, junto com a Delegacia do Pará, identificar o local dessa suposta agressora e nós conseguimos efetuar essa prisão. E olha só, tudo foi descoberto depois que os familiares das vítimas descobriram as transferências e denunciaram o caso para a polícia, como explica a titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa do Pará, delegada Rosana Barbosa. No final de 2024, a Polícia Civil do Pará começou a investigar essa pastora evangélica quando fomos procurados por um dos parentes da vítima, de uma das vítimas, na verdade. Os parentes estranharam que uma delas vivia pedindo dinheiro de forma aleatória a pessoas conhecidos, faziam empréstimos por se sentirem pressionadas, por se sentirem constrangidas e com medo, porque elas, em razão da influência religiosa que a pastora exercia sobre as vítimas, elas tinham medo de queimar no fogo do inferno ou não entrarem no reino dos céus. A polícia agora investiga para onde foi o dinheiro e se o suposto noivo da suspeita aí diz que ela disse que tem, que ele estaria preso e que o dinheiro arrecadado seria para ele, se ele realmente existe. Agora a mulher vai responder por extorsão qualificada, passa por audiência de custódia e fica à disposição da justiça. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas inaugurou um novo posto de atendimento para o eleitor na capital, com a promessa de ampliar o número de atendimentos diários e também facilitar a regularização do título. Isso é o que a gente espera. Em ano eleitoral, a gente espera que tudo seja mais fácil para o cidadão poder exercer o seu direito ao voto. Vanessa Lima está ao vivo aqui com a gente, traz mais detalhes a respeito do assunto. Boa noite mais uma vez, Vanessa. Então, o que muda para o eleitor com esse novo posto e como é que está o atendimento nesses primeiros dias? Conta pra gente. Boa noite novamente, Karime, Kennedy, e ouvintes. E olha só, na prática, essa nova estrutura garante mais agilidade e reduz o tempo de espera para a população. A Central de Atendimento ao Eleitor, a chamada CAT-B, inaugurada na própria sede do TRE, na Avenida André Araújo, passa a oferecer 12 novos guichês e conta com cerca de 70 servidores atuando de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Um ponto importante é que o atendimento continua sendo realizado exclusivamente por agendamento no site do TRE Amazonas, o que garante a organização e evita a lotação dos postos. Mesmo nos primeiros dias de funcionamento, a procura
procura já foi grande. A expectativa é que o número de atendimentos diários aumente de cerca de 400 para 600 pessoas atendidas por dia. Então, quem precisa tirar o primeiro título, fazer transferência, atualizar dados ou até regularizar pendências, agora encontra uma estrutura maior e mais preparada para dar conta de toda essa demanda. O espaço foi planejado justamente para atender esse aumento de eleitores buscando os serviços, principalmente porque estamos nos aproximando do prazo final para a regularização do título, hein, gente? Atenção, é até o dia 6 de maio. A orientação é não deixar para a última hora, resolver tudo, já que a tendência é a procurar aumentar cada vez mais conforme o prazo vai se aproximando. Essa novidade chega para aproximar ainda mais a justiça eleitoral da população, deixando o atendimento mais rápido, organizado e acessível para quem precisa exercer o direito de votar com tudo regularizado, hein, gente? Então vamos lá, gente. Ano eleitoral, vamos exercer o nosso direito ao voto, não é isso? E com responsabilidade. Com certo? muita responsabilidade. Tá ótimo. Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Trânsito. Vamos ao último giro no trânsito. André Meirelles conta como é que está a volta para casa. Temos trânsito ainda pela Avenida Humberto Calderaro, em toda a extensão da via, com trânsito aí bastante carregado aqui pelo local. Também vou lembrar do trânsito que tem na Avenida Constantino Neri, que também até o exato momento tem um trânsito pesado por lá. Então, se souber uma rota de fuga aí, uma rota alternativa, o condutor que está ouvindo a gente pode seguir por essa rota aí, porque o trânsito continua carregado aqui pela capital amazonense. Volto com vocês, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Até amanhã. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pelo menos 42 senadores e 237 deputados assinaram um pedido, entre eles parlamentares do Amazonas. O parlamento brasileiro parece estar atento e comprometido em investigar esse escândalo que causa indignação na população. A instalação da CPMI depende da pauta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que precisa aceitar o pedido de abertura. No entanto, há outras frentes e pedidos de investigação do próprio Congresso. Parlamentares do Amazonas querem incluir a investigação das aplicações da Amazon Prev no Master. Se a CPMI sair, será uma chance do povo do Amazonas saber o que aconteceu. Afinal, são 50 milhões de reais do Fundo de Previdência dos Funcionários Públicos do Estado que podem ter sido perdidos no escândalo do Banco Master. 18 horas. 7 em ponto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O 18 horas de hoje fica por aqui. Um beijo, gente. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no 18 horas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Tamo junto, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.